pra você! Ai, gente, em menos de um mês, o Flamengo entrou em parafuso com a perda do segundo título seguido. Dessa vez em pleno Maracanã, os cariocas foram derrotados pelo Lanús na prorrogação e Felipe Luiz já sofre pressão no clube. Em Minas, Eduardo Domingues começou sua história no Galo. No Sul, o Grenal deste domingo trilha o caminho para a taça do estadual. Por aqui, o Corinthians, que está perto de fechar com o inglês Jesse Lingard, ex-Manchester United, só pensa na dura missão contra o Novo Horizontino. No São Paulo, Hernan Crespo segue a preparação para o choque rei com força máxima. No Palmeiras, o clube contestou com imagens o relatório do juiz na expulsão de Abel Ferreira diante do Fluminense. E na Vila, em noite iluminada de Neymar, o Santos venceu o Vasco por 2-1, jogou o Cruz Maltino para a lanterna e deu um belo salto na tabela. Semana passada falaram que eu era o pior jogador do mundo. Eu acho, na minha opinião, que o outro jogo eu joguei melhor do que hoje. Mas hoje eu fiz 2 gols, então é o que importa. Mas futebol é assim, né? Um dia você é o pior jogador do mundo, um dia você não serve, um dia você é aposentado. No outro você faz 2 gols, é o melhor, tem que ir pra Copa, é número 10. Então, futebol nunca se sabe. Eu tô vivendo dia após dia. A gente ter um ambiente bom de trabalho, um ambiente de foco, disciplina, que são traços do seu trabalho, tanto como atleta quanto como treinador. Jogo muito importante, uma semifinal, um derby que são os jogos mais bonitos que todo jogador quer jogar. Então acho que todo mundo tem que estar preparado. Sinceramente, acho que fizemos um grande jogo na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio campo. E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. Vai ganhar e lo vai ganhar e está! Acontece com o Flamengo? Essa é a pergunta da vez. E será respondida ao longo do programa por eles: Cicinho, Edu Dracena, Ronaldo Giovanelli. Cicinho, não foi legal o jogo do Maracanã. No tempo normal, o Flamengo venceu, porém na prorrogação, o Lanús passou o carro, principalmente no segundo tempo da prorrogação, e levou o título da Recopa Sul-Americana. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. É o que nós falávamos, né? Jogar contra time argentino é difícil. Esses times, eles sabem defender muito bem. E o Flamengo, pouco criativo. Então, o Flamengo totalmente diferente do ano passado. Então, merecidamente, Lanús campeão. Edu Dracena, você que vive uma multidão de emoções, porque tem Cruzeiro, tem Santos e tem Palmeiras na sua vida, eu quero falar do lado do peixe, que tem te maltratado um pouquinho, porém ontem Neymar apareceu, brilhou, fez os 2 gols diante do Vasco da Gama e o peixe conquista 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Bom dia! Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Fazia tempo, hein, que eu não via assim com o Santos, hein? Mas no jogo dos erros, quem errou menos ganhou, que foi o Santos, porque o que errou de passe, de chute, de tudo, mas quem tem Neymar, né, só o Santos. Então, acho que ontem o Neymar provou que tá focado realmente para a Copa do Mundo. E aí, Ronaldão, vai jogar mesmo no sábado? Fazer o quê, né? Embalos de sábado à noite, bebida Renata. Vamos falar muito de estaduais, especialmente o Campeonato Paulista. De um lado, choque rei, de outro, Novo Horizontino e Corinthians. E aí, tá fácil? Tá lindo demais. Bom dia, bebida Renata. Bom dia, seus cavalos. Uma sexta-feira chuvosa em São Paulo, mas com certeza amanhã, embalos do sábado à noite, Cicinho. Você foi muito nessa agora, você não pode, mas tá por nesses embalos. E é assim que nós vamos pegar o Novo Horizontino, bebida. No embalo de sábado
sábado à noite. Tem tudo para ser um jogão de bola, hein? Tem. Que legal, essa fase decisiva para todos os estaduais. Ela mexe com as torcidas, com a calculadora, Eita. com o ânimo. Tabela! Tabela, gente, tabela, hein? É assim, ó. Tijolinho por aos tijolinho. pouquinhos. Às vezes você dá uma recuada, não dá certo, refaz a rota. Tá bom, né? Sextou e já estaduais. Olha, semifinal no Campeonato Paulista. De um lado, Novo Horizontino e Corinthians. De outro, Choque Rei. E o jogo aberto tá que tá, hein? Se liga! E se liga também na Fórmula Indy. Tradicionalíssima, uma competição que é adorada pelos amantes do automobilismo e ela está de volta na Band, na nossa programação. E se tem automobilismo, tem Thiago Fagnani na parada, lá em São Pete. Lá ele está acompanhando os bastidores, a adrenalina, o início da temporada, a primeira prova do calendário e vai trazer as informações ao vivo aqui no Jogo Aberto. Fagnani, chega mais, agora é tudo aí com você. Oi, Renata. Pois é, cá estamos na Flórida. O tempo fechado agora, algo raro por aqui. Cidade de São Petersburgo, isso mesmo, aqui na Flórida. Tem aqui outras categorias correndo e nós estamos no paddock da Fórmula Indy, que é completamente diferente de outros paddocks que estamos acostumados a ver. Então aqui passa carro, passa mecânico, passa caminhão, tem tudo aqui. Então, por exemplo, aqui atrás tem o caminhão da Arrow McLaren, uma das equipes da Indy. Aqui ao meu lado, ó, o que rolou agora há pouco? Rolou a vistoria. Então, antes da vistoria, os carros passam por aqui para abastecer. Olha a bomba de gasolina. É igual que aí do posto de gasolina, que você em casa abastece seu carro. Então, aí os carros passam por aqui, abastecem e depois vão ali para a vistoria, pesagem e tudo mais. E só vimos aqui carros de campeões. Pois é, Renata, vimos aqui o carro de Alex Palou, da Ganassi, ele que é o atual tricampeão favorito ao título. Vimos também o carro de Will Power, que deixou a Penske e agora vai correr pela Andretti. E vimos também o carro de Joseph Newgarden, que corre pela Penske. E o Caio Collet? Pois é, o Brasil está de olho em Caio Collet. Novamente um brasileiro no grid da Fórmula Indy. O carro dele, da AJ Foyt, fica mais adentro. Vocês podem acompanhar aí nas imagens. O carro dele fica mais adentro e está todo desmontado, olha só que beleza. Nós temos um acesso incrível aqui na Fórmula Indy e vamos poder, ao longo da nossa programação, Renata, mostrar tudo para os fãs de automobilismo. Hoje, os carros da Indy farão os primeiros trabalhos oficiais com a sessão de treinos livres. Amanhã tem classificação e no domingo a corrida de São Petersburg, ou São Pete para os mais íntimos. Lembrando que essa pista, a reta principal, é a pista de um aeroporto. Essa pista aqui é maravilhosa. Então no domingo, a primeira prova da Fórmula Indy ao vivo para todo o Brasil, Renata, na tela da Band, claro. Tá ótimo, estarei na audiência acompanhando os detalhes antes do futebol, não é? Que bacana. Bom trabalho por aí, Fagnani, que seja uma temporada brilhante pra gente, não é? Voltamos agora para a Série A aqui no Jogo Aberto. 3 jogos ainda serão remarcados na 4ª rodada da competição mais importante no Brasil, porém o encerramento dos jogos da vez, ele aconteceu com Santos 2, Vasco 1, 2 gols do Neymar. Semana passada, não, Neymar não vai pra seleção, acabou agora, já estão pedindo o Neymar urgente na equipe do Ancelotti, vai entender, né? Neymar na área pra fazer por Cavadinha. Golaço! Ele fez chover. Era tudo que o Santos precisava para fugir dessa tempestade. Eliminado no Paulista e na lanterna do Brasileirão, o Peixe precisava da vitória, até para vingar aquele último jogo contra o Vasco. Se a gente puder devolver o 6-0 hoje, tá ótimo. Mas também se for 1-0, tô aceitando. Não precisa ser 6, mas pelo menos 3 vai tá bom. E Neymar também tinha que dar uma resposta. Moisés até tentou ajudar, mas errou o passe. O Vasco deu troco com Nuno Moreira, que saiu na cara do gol e parou em brasão.
Mas se deu errado na primeira tentativa, na segunda, Moisés e Neymar já se entenderam. E o craque bateu colocado no cantinho para marcar o primeiro dele na temporada e soltar o grito da torcida. Mas também teve confusão. Neymar e Thiago Mendes se estranharam e o santista foi pro chão. Os dois receberam um amarelo e o camisa 10 ficou na bronca. Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar de machão. É sempre assim, com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje, então vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo. É normal, é futebol. Eu acho que cada um tem que defender sua equipe, isso é normal, ele quer defender a dele, nós a nossa. Mas eu só pedi um pouco de respeito na comemoração dele. Ele mandou nossa torcida calar a boca, não falei nada demais e ele me desrespeitou. Em busca do empate, o Vasco apostava em Andrés Gomes, que vinha levando perigo pela esquerda. E foi numa dessas que ele achou o Cauã Barros livre para empatar. Só que logo depois, Cauã quase entregou o segundo gol para o Santos e foi salvo por Léo Jardim. Na volta do intervalo, o Santos continuou em cima. Com o tempo, tentou de cabeça, mas o jogo era dele. Neymar aproveitou o corte errado da zaga, saiu na cara do gol e mandou por cima de Léo Jardim. Um golaço que o colocou no top 10 de maiores artilheiros da história do Santos e que também serviu para tirar um peso das costas. Semana passada falaram que eu era o pior jogador do mundo. Eu acho, na minha opinião, que o outro jogo eu joguei melhor do que hoje, mas hoje eu fiz 2 gols, então é o que importa. Mas futebol é assim, né? Um dia você é o pior jogador do mundo, um dia você não serve, um dia você é aposentado. No outro você faz 2 gols, é o melhor, tem que ir pra Copa, é número 10. Então, futebol nunca se sabe, eu tô vivendo dia após dia. Neymar ainda teve chances para marcar o terceiro e ficou na bronca pedindo pênalti nesse lance. A primeira vitória do Santos no Brasileirão também foi a primeira da temporada contra um time de Série A, depois de 7 jogos. Com o resultado, o Peixe sai da zona de rebaixamento e deixa a lanterna na mão do Vasco, que agora chega à 10ª derrota nos últimos 12 jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores têm se dedicado, os jogadores têm sentido esse momento ruim que a gente vem atravessando. Eles têm se cobrado internamente, a gente tem se cobrado internamente. Então, é um momento de reflexão, claro, né? Vamos encontrar primeiro a regularidade. Uma vez que encontremos a regularidade, vamos por mais. E a dancinha? Conta pra mim essa comemoração. A dancinha foi pro Vinícius Júnior. Eu falei pra ele, quando ele fez o primeiro gol lá em Portugal, xingaram ele, fizeram racismo com ele, tudo mais. Eu falei pra ele, ó, que você faça um gol e faça a mesma comemoração, porque se eu fizer um gol, eu vou fazer igual. Ô, Vini, é pra você. Olha, além de vencer as partidas, o torcedor do Santos quer ver o Neymar brilhar. Quando ele é o protagonista, quando ele chama a responsabilidade. E me chamou a atenção ele dizendo que, na opinião dele, Neymar, ele até jogou melhor contra o Novo Horizontino, mas não fez os gols. E ontem a diferença é que ele fez os gols e é o que aparece. É o que aparece e é o que define do resultado. O Vasco numa crise, sem técnico, muito fragilizado, e o Santos se aproveitou. Não foi um jogo brilhante, não foi um jogo de primor técnico, mas os 3 pontos fundamentais para o Santos. Você falou tudo, Renata. É isso aí o que define. E o que definiu ontem realmente foram os 2 gols do Neymar, porque a gente sabe que o Neymar é um cara diferenciado e bom de ele estar dentro da área, perto do gol. E é isso que a gente quer do Neymar, perto do gol, não indo buscar a bola lá atrás para querer armar o time e fazer as jogadas. Então, ele estando perto do gol, a gente sabe, olha a finalização que ele fez, os 2 gols. O segundo, para mim, foi um golaço. Então, quando você tem um jogador da qualidade do Neymar, você tem que saber usufruir. E, para mim, ele jogou melhor ontem. Não é pelos gols, mas pela movimentação, chamou a atenção do time do Vasco. Apesar que o Vasco, na minha visão, vai ter muita dificuldade essa temporada, porque o Vasco foi muito frágil ontem. Pegou uma equipe também fragilizada e ainda perdeu. Então, acho que valeu a pena se jogar na Vila Belmiro. Jogando em casa é fundamental. Em 2 jogos dentro de casa, somou 4 pontos. É isso. Agora, fora de casa, o Santos tem que ser mais competitivo, mais luta, para que possa somar mais pontos. Ronaldão, o Santos sai na frente, aí vem o empate, um jogador improvável, né? O Barros, que não é um fazedor de gols.
Só que o que eu acho interessante é que o Santos se aproveitou dos erros de defesa do Vasco da Gama. Desatenção, a gente percebe que tem um ambiente tenso no Vasco e isso é favorável. O Santos também passa por pressão, mas jogando em casa, com o Neymar querendo o jogo, aí as coisas mudam. O cenário ontem, Renata, era para um 1-1, 0-0, um jogo ruim, com chuva. Mas quando você tem... Eu não sou Neymarzete. Pouca gente no estádio? É, pouca gente. Eu não sou Neymarzete, porque eu não tenho mais idade, já sou um senhor de idade. Mas a Mas não verdade tem é que problema, pode. não, mas o Neymar é o cara diferenciado ontem. Eu gostei de ver o Neymar em campo ontem. Assistindo o jogo, você vê que ele é um cara diferenciado. Olha lá, se é outro, qualquer atacante aí já isola essa bola ou chuta no peito do goleiro, ele dá a cavada e joga por cima e faz o gol. Fez a diferença ontem, porque o jogo ontem foi um jogo... Não foi aquele jogo brilhante. As duas equipes eram pro empate mesmo e morrer abraçadas. As duas equipes, porque elas estão passando por dificuldades. O Santos, com o seu treinador, que uma hora quer o Gabigol, outra hora não quer, outra hora mexe, outra hora tira, outra hora faz uma bagunça no time. O Santos é um catadão, o Vasco outro catadão. Então era jogo pra ser empate. Ruim, os dois morrer abraçados. Só que tem quem? Neymar. Então ontem eu fiquei feliz em ver esse menino feliz, sambando, chamando o Vini aí pro samba, sei lá, tal e coisa e tal. Eu quero ver essa dancinha na seleção. Isso que eu quero ver. Tomara que aconteça. Cicinho, previsão do tempo é assim, a cada semana a gente observa, muda, não é? E o Neymar, numa semana, ele tá na seleção, na outra fora. Esse é mais ou menos o termômetro que o acompanha. E a gente espera que ele esteja na Copa e usufruindo desse futebol privilegiado que ele tem. Mas eu vejo também que o Santos foi pressionado, eliminado, não tem compromisso no final de semana. O Vasco tem uma decisão com o Fluminense, tem que reverter um placar de 1-0. Então, os objetivos eram diferentes nesse jogo. Exatamente, eram diferentes, mas assim, a dificuldade as duas equipes têm, né? O Vasco principalmente. Nós falamos aqui o Neymar ele vai decidir jogos. Enquanto o Vasco, ele precisa encontrar uma maneira melhor de jogar. O Vasco não é um time de qualidade para tentar sair jogando, ainda mais num campo molhado como esse. Os jogadores do Vasco não é que tem essa qualidade toda como o jogador do Flamengo, do Palmeiras, enfim. E aí os caras querem arriscar sair jogando. Joga um futebol feio e eficiente. O Santos... O Vojvoda usou da esperteza, da sabedoria dele e colocou o Neymar onde? Na parte final do campo, pelo lado esquerdo, onde ele brilhou como Neymar. 2 bolas que caiu no pé dele, ele finalizou e fez os gols. Então, assim, o Santos tem de onde tirar. E nesse jogo soube muito bem, o Vasco não tem. Então, a crise no Vasco não vai ter fim. No Santos pode ter fim, sim. Bom, o privilégio que o Jogo Aberto tem, 3 ex-grandes atletas do futebol aqui comigo. E a gente pensa o seguinte, bom, resolveu uma treta em campo, falaram, tomaram cartão, acabou. Não acabou não, porque ontem ficou provado que Neymar e Thiago Mendes têm resquícios desde o futebol francês. Uma lesão do Neymar foi provocada pelo Thiago e ontem eles se perseguiram, se xingaram, trocaram esse tipo de coisa aí, que eu nem sei dizer o que é isso, e um querendo puxar para um lado, o outro para o outro, uma confusão. Tava complicado, hein, pro Rafael Klein, o árbitro do jogo. Ronaldão, você que jamais perseguiu um adversário, imagina, você teve já alguma coisinha assim que ficou pra outra partida? Não, porque não tinha tempo, são 90 minutos, menina Renata, que você tem que pensar em ajudar a sua equipe, são 90 minutos que você tem que pensar... Você nunca ficou com bronca, com ranço de jogador nenhum? Não, se ficou, ficou do gramado, né, bebê? É mesmo? Não pode colocar pra fora do gramado. Você não Como pode. você era superior, hein? Eu era um cara concentrado, eu era um cara que ali pra mim era sagrado. Eu não via... Não contar quem é, mas não é possível que no outro jogo você falou, aquele cara tá lá de novo. Ele tinha medo. Tá vendo como vai sartando? Ele falava assim, aquele cara fala assim, ixi, é o Ronaldo, é o Ronaldo. Agora, o que eu fiquei preocupado aí foi que o Neymar, ele toma a ameaça da cabeça e demora pra cair. Um delay. Péssimo ator, o Neymar. Delay aí, Neymar, tudo que você joga a bola, você não é bom na arte da atuação. Edu Dracena, de verdade, nunca aconteceu assim um joguinho lá, começa o jogo, você olha e fala, de novo, aquele cara, esse cara é mala, esse cara enche o saco. Deve ter acontecido alguma coisinha já. Claro que sim. Bom. Claro que Olha, sim. esse é o nosso capitão, Ronaldo. Você pipocou, a sinceridade. Ainda mais tinha aqueles atacantes folgados, que aí você fala assim, não, eu ia na banha. Aí o cara vinha e você dava pancada em mim. Fala, a próxima você vai ver, agora não vou mais, mas não. Aí ia.
E era bom quando tinha um embate. Quando os dois batiam mesmo. O Cicinho corria. E quando saiu o cartãozinho amarelo? Aí a gente segurava um pouco mais, não podia ser expulso, né, Renato? Vou bater em você só no final, né? Chutava o tornozelo, a bola e tudo, né? Hoje já não pode, né? Então, hoje tem vara aí, não tem como. Hoje tem limites. Cicinho, você, menino Corria, né? bonzinho, super calminho em campo. Já aconteceu alguma perseguição? Não, até porque pela questão do tamanho, não dá. Imagina, se eu tivesse 1,80m e pouco, aí eu ia ser meio abusado. Mas nunca ninguém deu aquela encarada, te falou uma coisinha a mais, ali você ficou lembrando disso? Não, porque assim, quando começavam os resquícios de confusão, eu ia pro banco de reserva tomar água. Eu era meio medroso pra esses negócios de confusão, porque eu tinha um cara muito crítico em casa, que era meu pai. Meu pai ele tinha um negócio que, se eu tomasse cartão amarelo, ele ficava sem conversar comigo. Tem uma vez que eu fui expulso injustamente, como o Ronaldo, meu pai ficou 2 semanas sem conversar comigo. Então, assim, era algo que tinha muita cobrança. Então, meu pai falava, o juiz apitou, tá apitado, não entra em confusão. Mas então, nunca você deu um carrinho forte na bola, não? Eu era atacante, né? Eu era atacante. Não, carrinho, já dei, já... Mas aquela bola, questão né, de... se alguém dá aquela faladinha, você fala, eu vou revidar. Uma vez só que um cara... tá vendo como Não. Sei porque tá me vindo na memória, mas foi na Libertadores, São Paulo e LDU, se eu não me engano, aqui, Aguinaga. Aquele camisa 10 da seleção equatoriana, jogo ali correndo, aí eu fui chamar a atenção dele porque ele estava fazendo cera com a bola, ele encheu a boca de cuspe e conversou comigo cuspindo, então os caras eram malandros, para não aparecer que ele cuspiu no meu rosto. Isso daí eu fiquei meio irado assim, mas não dava para fazer nada. Mas aí é golpe sujo, malandragem, né? Malandragem. Ai, credo. Bom, vamos falar de título da Recopa Sul-Americana. Na Argentina, deu Lanús e no Maracanã deu Lanús também. O Flamengo até no tempo normal conseguiu 2 pênaltis, levou para a prorrogação e aí o golpe fatal aconteceu. O título vai para a Argentina. Felipe Luiz pressionado. Precisando virar o confronto, o Flamengo teve quase 80% de posse de bola no primeiro tempo, mas encontrava dificuldades para criar. Carrascal desperdiçou 2 chances. Nessa, o goleiro Losada cresceu para cima do colombiano. Plata arrancou de antes do meio-campo, deixou um defensor no chão, mas na hora de tirar o 10, finalizou para fora. Até que aos 29 minutos, Ayrton Lucas recuou fraco e Rossi escorregou. Castilho ficou com a bola, driblou o goleiro e tocou de longe para o gol vazio. Achei que ele ia tocar a bola antes, então quando ele acabou tocando depois, eu achei que a marcação estava perto, tentei devolver. Depois não sei o que aconteceu, se ele escorregou. 5 minutos depois, Varela cruzou e a bola pegou no braço de Carreira. Pênalti. Arrascaeta cobrou bem e recolocou o rubro-negro na decisão. Paquetá, que entrou no segundo tempo, teve essa boa oportunidade. Até que já aos 39 minutos, Sepúlveda fez pênalti em Arrascaeta. Coube a Jorginho levar a decisão para a prorrogação. Henrique, de cabeça, teve a melhor chance do Flamengo no tempo extra. E quando tudo indicava que a definição seria nos pênaltis, a 3 minutos do fim, o zagueiro Canali ganhou no alto e deixou mais uma vez o Lanús em vantagem. Com o Fla desesperado, todo no ataque, ainda deu tempo de Aquino se aproveitar do erro de Pulgar e com tranquilidade driblar Rossi para virar o jogo no Maracanã. (4 a 2) no placar agregado e festa argentina no Rio de Janeiro. Sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio-campo. A perda de mais um título aumenta a pressão sobre o trabalho de Felipe Luiz.
logo na noite em que o treinador completou 100 jogos no comando rubro-negro. Ele também foi xingado por alguns torcedores. Questão de achar responsabilidades, achar culpados, ou quem se salva, quem não se salva dessa história. Estamos todos juntos, perdemos todos juntos. Ainda estamos no começo do ano, ainda temos muitas coisas. Surpreendidos, mas em 2 jogos contra o Lanús, o Flamengo não criou. O Felipe Luiz fala que o Flamengo jogou bem. O Flamengo fez 2 gols de... fizeram um grande jogo. Então, 2 gols de pênalti. Onde tem criação aí? Não foram jogadas criadas, né? O Flamengo muito abaixo. Os jogadores, o rendimento... você pega o Ayrton Lucas, jovem, já com cãibra. Então você vê a preparação física do Flamengo. Agora, também o lance abaixo. entre Ayrton Lucas e o goleiro Rossi. E aí o Rossi depois escorrega, e o Castilho vem e faz o gol. Gente, isso no Flamengo acontecer, no nível que é cobrado, que é esperado, e no nível dos próprios jogadores, esse é o lance. Olha isso, gente. Olha lá. Aí você pega o time... um time como o Flamengo, isso assim, não dá pra aceitar. Exatamente, é isso que a gente fala. Você pega um time como o Flamengo, com os jogadores que tem. O que o goleiro tá fazendo lá no meio de campo? Exato, o que ele tá fazendo? Boa pergunta, não é possível que o Rossi é melhor que o Jorginho Arrascaeta. Uma coisa ele fez certo. Primeiro, domina a bola e toca, não fica esperando. Você pode ver, ele domina a bola e fica assim apontando. Aí demora pra tocar a bola, e quando toca a bola... O Ayrton tocou pra trás. Não, tudo bem, mas o que ele tá lá na intermediária? O goleiro, eu concordo com o Cicinho, o goleiro não pode estar nesse lugar. Não pode, não se justifica. Não tem nada que justifique. Então, mas Ronaldão. ele estando nesse lugar, eu não vou querer ser aqui a favor do... Eu também acho que ele tá errado ali. Por mais que ele saiba jogar com o pé. Não precisava estar ali. Então, mas o Ayrton, ele tinha que jogar pro fundo, sair pro fundo, não sair pra dentro de novo, entendeu? Não deixar o goleiro vendido. Aí, um campo que tá com chuva, que tá escorregadio. Isso, o goleiro chegou até ali, pegou essa bola, despachou no cara, jogando na lateral. Ele tem que deixar essa bola passar, ir embora e ir lá pro funil. Ir lá pra frente pra tentar achar o lateral, pra tentar achar o ponta ou fazer uma jogada. O que ele faz? Ele joga no goleiro de novo, que já tem 2 nele. Que já tem o dele Mas e o é a outro confiança chegando. de você achar que um goleiro no nível do Rossi jamais vai ter um erro como esse. Mas o lateral erra a jogada. Mas a aí. tecla que tem que bater, Ronaldo, é a seguinte: você tem um time como o Flamengo, jogadores em alto nível, jogadores a nível de seleção. Você não pode armar um esquema para o goleiro ter que armar algo ali e outra. Nós estamos falando do momento do jogo. Para que o goleiro tá lá na frente? Deixa o time posicionadinho. O Flamengo tem muitos jogadores para desequilibrar. Não há necessidade de um desespero do goleiro ir lá no meio do campo para dar início a uma jogada. Então, não é um futebol de salão. Entendeu? Não é um goleiro linha. Aí é um goleiro que ele tem que o quê? Ficar aguardando o seu gol, pode ali um pouquinho à frente da linha da grande área, beleza, mas fazer o cara tá a sobra, lá no meio né? campo. Fazer a sobra, não começar a jogar. E eu não sei qual é a opinião de vocês, mas esse gol do Flamengo, o pênalti convertido pelo Arrascaeta, para mim foi pênalti. Agora, o segundo, eu não sei se foi dentro ou fora da área, fiquei em dúvida. Eu também fiquei. Eu não tenho convicção de que foi dentro da área. Porque ele cai, mas ele se joga. E eu não sei se o momento da falta não foi fora da área. Então, se é o pé ou se é o joelho, né, que pega ele. Mesmo vendo a imagem, o replay, porque o futebol às vezes é conclusivo. E a imagem mostra e não tem o que fazer. Agora, nesse caso, eu confesso que eu tô... Gosto de fazer isso, Roque né? também é a mesma coisa. Olha lá, ó. Bem, Ronaldo. E aí tá... E aí, foi pênalti ou foi falta fora da área? É que olhando assim, olha lá, o contato foi fora, o pé do cara tava ali na área, que dá essa estendida. Parece que o Arrascaeta leva a perna do cara com o corpo. Então, é né, a sensação que eu tive também. Achei que não foi o pé, achei que foi o joelho. Mas muito pouco para um Flamengo fazer 2 gols de pênalti, né, Renato? Nos 2 jogos, você fazer repertório 2 gols. ofensivo que esse time sempre teve. É isso que a gente bate na tecla e a gente cobra muito disso, porque um Flamengo jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, o Flamengo tinha que pressionar mais. O Flamengo teve, sim, volume de jogo, né, teve posse de bola, mas não teve efetividade. Você não teve criação, né, com muita dificuldade. Cruzou mais de 40 bolas dentro da área. Umas 44 bolas foi exatamente. Então, é muito pouco para um time que todos nós aqui imaginávamos que ia ganhar fácil do Lanús. Mas não foi. A gente viu um Lanús muito bem postado, muito bem armado e jogando na inteligência. E o mérito defensivo também tinha a vantagem da Argentina, soube se defender e na prorrogação no segundo tempo foi lá e deu o bote. Agora, o Felipe Luiz, gente, é um técnico que foi amplamente elogiado desde outubro de 24, quando ele assumiu o Flamengo.
vários títulos, vários jogos muito bem executados, só que essa temporada ele muda o time. O Pedro ainda não apareceu, o Arrascaeta não vive o auge, a dupla de zaga, Léo e Léo, que sempre foi um ponto favorável na defesa e no ataque, não está aparecendo tanto. O time carece ainda de ajustes e de um melhor futebol. E aí, Ronaldão, Felipe Luiz, para você, tem o campeonato estadual. E se não ganhar o estadual? Tá sob pressão, Mas eu espero que esse discurso dele, na coletiva ontem, seja para a imprensa, não para o grupo dele, porque ele vai ter que cobrar muito. Mas a imprensa não é boba, a imprensa vê os jogos, então, acompanha, ela sabe quem está rendendo e quem não rende. Mas ele pode jogar um discurso, vender outra coisa, desviar o foco, como faz o Abel aqui muitas vezes. É falar uma coisa para a imprensa e dentro do grupo cobrar. Porque esse menino Pulgar também, que era o homem da sobra, dando canelada. O erro, para mim, foi defensora. O erro do primeiro gol lá, que sai, é o lateral, depois o meio de campo, que só bate, não sabe sair jogando uma bola, no finalzinho, já desgastando ali, correndo atrás do cara, acaba chutando a bola em cima do atacante. Então, tá falando do Pulgar. O Pulgar, ele só gosta de bater. Jogar ele não gosta. Ele tem que ver o quê? Tem que ver esse posicionamento do meio de campo dele, porque ele tem muitas peças para colocar no campo, o Felipe Luiz. Diniz, tô pensando no Diniz. Para mudar esse esquema e mudar a cara do Flamengo, porque o Flamengo é um time que não compete mais, porque tem muitos jogadores habilidosos, eles não estão competindo. E o time argentino veio aqui para mastigar o espaço todinho no Maracanã. E o Felipe Luiz, ele tem que ser questionado pelo seguinte: o elenco é o mesmo, permaneceu o mesmo, alto nível, os melhores jogadores, e ainda tem o acréscimo do Lucas Paquetá, que é jogador de seleção brasileira e que ainda não se encontrou. E aí, quando você vê o Paquetá num banco de reserva, sentado ali, você fica... É uma coisa ruim, né? De você olhar o jogador sem poder ser aquele cara. Mas tem muita coisa para acontecer, pode ganhar o estadual, pode ganhar títulos, só que nesse momento o futebol é bem raso. Renata, e muito se fala com relação o Flamengo foi o último time a jogar o ano passado. Não, foi o Corinthians e Vasco. O Flamengo jogou dia 17 de dezembro. E teve ainda um acréscimo quando se apresenta... Só que a viagem bem mais longa. Sim, mas você tem um acréscimo que ele ficou treinando 2 semanas com esse time. Colocou o Sub-20 para jogar o campeonato. Não jogou o início do campeonato carioca. Então, a performance, principalmente física, do Flamengo, eu acho que é muito preocupante. Caiu muito no final. A gente vê que os jogadores ainda não estão na sua melhor forma, até porque é normal isso, mas está muito abaixo pelo que foi preparado em 2 semanas. Realmente, a explicação não pode ser só física, porque tecnicamente o Flamengo também deixa a desejar. Não competiu. E o Lanús não é a principal força da Argentina, não é nem o principal time da Argentina. E mesmo assim se comportou muito bem. Nós estamos falando hoje na redação, o Maurício Pellegrino, que é o técnico da equipe campeã da Recopa, montou 2 estratégias diferentes e funcionou. E o Flamengo, o que a gente está analisando também do Flamengo, não tem mais improviso. Não tem mais improviso dos seus jogadores, aqueles que decidem, como a Arrascaeta. Está muito robótico, é tudo posicionadinho, é aqui, é ali. As substituições, você tira um atacante, o Cebolinha pelo lado esquerdo, você coloca o Samuel Lino na mesma posição para ver se vai dar resultado. Então o Flamengo está precisando de improviso. Se você for analisar, antes do escanteio do terceiro gol, né, do gol de empate do Lanús, teve um escanteio para o Flamengo que o zagueiro de 37 anos deu um soco. O Léo Pereira deu um soco no braço dele, que ele estava tentando o quê? Marcação homem a homem. Em seguida saiu o escanteio pro Lanús. Os jogadores do Flamengo, é aquele negócio estudado, tudo em fila. Ali é improviso, é o quê? Homem a homem, vamos marcar aqui para não tomar gol. Então o Flamengo está precisando mais atitude dos jogadores. Muito bem, agora vamos para os estaduais. Paulistão, semifinal. De um lado, Novo Horizontino, a melhor campanha da primeira fase contra o Corinthians do Ronaldão. O ataque do Novo Horizontino começou a avançar antes mesmo da bola rolar neste sábado. É inacreditável esse negócio no futebol brasileiro. Às vezes as equipes que mais investem, mais trazem jogador, mais pagam salários exorbitantes, são principalmente equipes que não cumprem em nada daquilo que foi proposto. Anderson Moreira não citou nomes, só que a mensagem ficou bastante clara. A dívida corintiana chega a quase 3 bilhões. Mesmo assim, o Timão mantém uma folha salarial de 23 milhões de reais mensais. Já o Novo Horizontino, sem déficit relevante, tem débito de cerca de 1,5 milhão ao final do mês, praticamente 1/3 do que Memphis Depay recebe.
se dizem grandes, mas têm pensamento extremamente pequeno em termos daquilo que é correto numa administração, numa forma de pensar. Outro valor pode entrar nesta folha. Lingard está perto de fechar com o Corinthians. O meia inglês de 33 anos de idade se destacou na sua passagem pelo Manchester United. Ficou no Red Devils de 2015 a 2020. Hoje defende o FC Seul, da Coreia do Sul, há 2 temporadas. Ele chegaria sem custos, um contrato até o final desta temporada. Mas como números não entram em campo, os 2 elencos medem força neste sábado para ver quem avança à final do Campeonato Paulista. As 2 equipes entraram em campo nessa quarta-feira. O Tigre venceu por 4-0 o Nacional do Amazonas pela 3ª fase da Copa do Brasil. Já o Corinthians, sem seus titulares, empatou com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Tanto nós quanto o Novo Horizontino jogando uma partida agora na quinta-feira e tendo que jogar 2 dias e meio depois, fazendo uma viagem, chegando hoje de madrugada em São Paulo, tendo depois uma viagem até Rio Preto, Novo Horizonte, enfim, deslocamento grande para uma decisão 2 dias e meio depois. Então eu acho que a gente tem a agradecer a sensibilidade de quem programou tudo isso para que nós estivéssemos em campo com 2 dias e meio novamente. Dorival tem alguns problemas para montar os 11. Yuri Alberto, Matheus Pereira e Caio César ainda não têm condições de jogo. Um provável Corinthians é com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, Carrídio e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Guinegão. Henderson Moreira também tem desfalques. Renato, Marlon e Hélio Borges não jogam. Os 11 que devem começar são Jordino Gol, Alvarino, Eduardo Bock, Dantas e Mike, Leonaldi, Luiz Oyama, Tavinho, Maicon e Rômulo e Robson no ataque. Aí as possíveis escalações de Novo Horizontino e Corinthians: Ronaldão sem Yuri Alberto, que é a grande referência no ataque do Timão. Qual seria a sua escolha? Você iria com Guinegão, com Vitinho? Porque de resto, a gente sabe que o Corinthians defensivamente vai muito bem. Tem o Breno Bidon, que é um jogador que logo, na minha opinião, vai ser vendido para a Europa, tá muito bem. Mas o Corinthians, em um jogo só, precisa superar o Novo Horizontino, que não é bobo de jeito nenhum. Não, e não é aqueles jogadores... O Novo Horizontino não tem aqueles jogadores que jogam a bola para lateral e fica... Vamos lá! Você está falando dos jogadores da Portuguesa. Deixa o cara vibrar com o lance dele, O cara tá concentrado, o cara tem que estar concentrado. Um jogo só eu gosto de gente que vibra. Eu sou ao contrário de você, o cara que... Isso me passa. Eu em casa eu vibro junto. Sim, mas depois que você ganhou o jogo, que é a preferência é pro final do jogo, gente. Então, esse Novo Horizontino é esse time que eu tô falando aí. É um time concentrado, é uma zaga boa, um goleiro atento. É um time que tá bem treinado pelo Henderson aí, mas já falou besteira também no meio da semana. Mas é um baita de um treinador. Qual é a besteira que ele falou? Diga. O quê? A besteira que ele falou. O Corinthians tá devendo. Que ele acha que quem deve tem que pagar. Isso é uma besteira? O papel dele é treinador. Quando ele virar contador, administrador, a gente vai comentar sobre isso. Então é o seguinte, sobre o jogo. A defesa bem postadinha. Agora você falou... Então vou falar do Corinthians. O que tem o Corinthians? Tem uma zaga fortíssima que vai estar à disposição. Um meio de campo forte também. E um ataque que vai com o Guinegão, sim, senhora. É Memphis Depay e Guinegão. Então o Corinthians vai forte também para essa disputa aí no sábado à noite. E vocês não desapareçam do grupo, tá? Não quero ver ninguém. Nós estaremos firmes nos embalos de sábado à noite. Pode ficar tranquilo. E o jogo é jogado na Maria Pescada e o Corinthians está indo atrás para fazer o resultado. Falando em ir atrás, e Jesse Lingard, desse reforço, que pode estar chegando ao Corinthians. Estava negociando com o Remo, ninguém entendeu nada, não deu certo. E o Corinthians agora está aí. Travessou. Yes, bebida. Yes, thank you so very much. Lingard. Speak for me. Lingard. O tradutor dele vai ser o Memphis Depay. Exatamente. Você viu aí os gols, nem precisa nem falar. Olha lá, o cartão de visita tá aí desse menino. Olha lá. Eu sei que vocês gostam muito do Thales Magno, que vocês gostam muito do Vitinho. Pedro Raul, mas tá aí esse menino chegando. Por que você fala vocês, coloca no plural? Fale por você. Palma por você, cara. Daí eu espero. Aí Lingard, esse menino veio pra fazer gol, Cicinho. É nada. Veio aqui pra passear? Veio pra fazer gol mesmo, mas vamos ver se vai fazer. Língua ou língua?
Não, mas vamos ver, né, agora, né? Porque no Brasil tudo pode mudar, né? Vai Mas ser lá legal, é a gente vai ver o Zacarias. E Tá aí vendo? vai ver também o Lingard. Vai ter festa aqui no Jogo Aberto, sair gol e passe desses meninos. Tá virando lugar de turismo, inglês, holandês, Corinthians. Pode começar a ficar com medo, Cici. Bom, brincadeiras à parte, tem jogo sério também no domingo. E é choque rei, é Palmeiras e São Paulo. Dois times que atravessam bons momentos e que prometem um duelo de alto nível. Quem levará? De um lado, a ira portuguesa. Do outro, a tranquilidade argentina. Se eu estou no estádio e não posso bater palmas no estádio, onde é que eu vou bater no estádio de futebol se eu não posso bater palmas num estádio de futebol? Calma y analizar otras cosas que mi trabajo tengo que fazer. Mas eu posso te garantir que tanto o Crespo quanto o Abel estão felizes nesse começo de temporada. A bronca do palmeirense é com o apito. A CBF divulgou a súmula do árbitro Felipe Fernandes de Lima, que explica a expulsão do treinador contra o Flu. Abel teria se dirigido de forma ríspida e grosseira ao quarto árbitro e à assistente, dizendo, abre aspas, você é cega, não viu que o lateral era pro nosso time, aqui um palavrão. Vocês nunca veem nada, outro palavrão. Depois, o Palmeiras se posicionou, alegando que a súmula não condiz com a realidade dos fatos, segundo imagens da análise de desempenho do clube. A nota cita que Abel não teria discutido com a assistente, e sim somente com o quarto árbitro. Além disso, afirma que Abel não teria batido palmas de forma irônica para a arbitragem. Agora, em campo, uma lista de objetivos alcançados. Liderança do Brasileiro, na semi do Paulista, todos os 3 clássicos vencidos e ataque funcionando bem. Dupla Flaco Roque com 10 gols no ano. Enquanto Crespo acalmou a tormenta do início de ano tricolor, arrumou o meio com Danielzinho e Marcos Antônio e ganhou um trio fatal, Lucas, Luciano e Caleri. Fica tranquilos. Estamos fazendo uma coisa boa, estamos apenas no início. É um prazer ver jogar São Paulo, é um prazer ver São Paulo na cima, mas nenhuma euforia. Mesmo sem essa euforia toda, muita coisa mudou depois daqueles 3-1 do Palmeiras em 24 de janeiro. 34 dias se passaram desde esse último choque rei. Palmeiras e São Paulo fizeram 8 jogos e hoje lideram o Brasileiro. O Verdão venceu 5, empatou 2 e perdeu 1, com 18 gols marcados. O Tricolor venceu 7 e empatou 1, com 14 bolas na rede. Só que a grande questão é o confronto direto, porque os palestrinos não perderam nenhum dos últimos 10 jogos contra o rival. Contra o Flu, Abel repetiu a escalação ideal pela 5ª vez seguida. Mas será que não tem espaço para o Arias domingo? Um provável Verdão tem Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício ou Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o Tricolor tem 2 dúvidas. Lucas joga no sintético e quem substitui o suspenso Alan Franco? Se Crespo seguir com 2 zagueiros, a escalação pode ter Rafael, Lucas Ramon, Arboleda ou Ferrarese, Sabino e Enzo Dias. Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura ou Cauli, Luciano e Caleri. Na grande decisão, enquanto o Palmeiras espera voltar ao Allianz, que está na fase final de obras do novo gramado sintético, o São Paulo, sem o Morumbi, fechou um acordo para jogar no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Ou seja, o clássico desse domingo possui objetivos iguais, mas destinos completamente diferentes. Inicio com o mandante da história, Edu Dracena. Qual é o grau de dificuldade para o Palmeiras nessa partida? Renata, o grau de dificuldade é você pegar um São Paulo muito bem armado, onde que o Crespo conseguiu achar o meio de campo dele, que é o grande segredo do São Paulo é esse. O Danielzinho junto com o Marcos Antônio e o Bobadilha ali fazendo essa trinca ali de meio de campo. Agora, o Palmeiras tem para o seu lado aquela coisa da verticalidade, aquela coisa de marcar a pressão em cima, jogando dentro de casa, tem que fazer isso aí realmente, até para você pressionar o seu adversário,
e para que você consiga também ficar mais perto do seu gol. Então o Palmeiras vem fazendo isso nos jogos, a gente espera que isso continue acontecendo, porque é uma característica do Abel. Agora, a questão e a grande dúvida é, a área joga ou não joga? Tem que jogar. Vai jogar, mas se será titular a gente não sabe, né? Tem que ser titular, sim, porque... O Vitor Roque vai mergulhar ou não? É uma decisão onde que 90 minutos decide tudo aí que pode passar para a final. Agora, a questão do favoritismo, eu coloco 51 para 49. O que é isso? Cicinho, na linguagem popular, qual é o pulo do gato, a arma para o São Paulo surpreender o Palmeiras? Não isso. Não, jogar futebol. O São Paulo não precisa mudar esquema de jogo para jogar contra o Palmeiras. Só precisa ter atenção na questão, porque o Palmeiras, na minha opinião, hoje é a equipe melhor preparada fisicamente. Então você vê o Palmeiras do início ao fim da partida buscando o resultado. Quando tem o resultado na mão, ele sabe jogar com isso. Então é uma equipe que não desiste nunca. E o São Paulo tem que estar ligado. O São Paulo, muitas das vezes, sofreu contra o Palmeiras quando entrou desligado no jogo. O São Paulo entrar desde o início, tem totais condições, que é diferentemente do Edu, 52 São Paulo, 48 Palmeiras. Que isso, Cicinho, você jogando fora de casa. Porque não é da show. Ai, vocês são engraçados, hein? Falando nisso, mais um Choque Rei chegando e dessa vez tem tempero extra. É semifinal do Paulistão, é decisão, é jogo único valendo tudo. É jogo pra tirar o fôlego. Palmeiras e São Paulo frente a frente. Clássico desse tamanho. Você sabe como é. Tudo pode acontecer. Cada lance pode mudar a partida. E é exatamente por isso que a Novibet preparou algo especial para esse clássico. A aposta sem risco. Funciona assim, bem simples. Você ativa a oferta, faz uma aposta simples de pelo menos R$50 nesse jogaço. E se o seu palpite não bater, você recebe R$25 em aposta grátis de volta. É isso mesmo, uma segunda chance para apostar numa semifinal que promete pegar fogo. Dá para ir no resultado, dá para arriscar em gols, dá para montar seu palpite do seu jeito, sabendo que se der ruim, a Novibet te dá aquela força. É clássico, é semifinal, é emoção do começo ao fim. Então, já garanta a sua participação. Aponte o celular para o QR Code ou acesse novibet.bet.br e aproveite a aposta sem risco da Novibet para o Choque Rei. Semifinal do Paulistão é diferente e com a Novibet fica ainda melhor. E lembre-se, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e só para maiores de 18 anos. A história do Choque Rei é maravilhosa, densa, intensa, mas os últimos confrontos ficaram marcados por algumas polêmicas, especialmente com a arbitragem. A física explica essa rivalidade. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. São anos de Choque Rei na potência máxima. Nesse domingo tem lei da física. A gravidade vai fazer a moeda cair e definir quem dá o pontapé inicial na Arena Barueri. O Palmeiras, invicto a 10 jogos contra o rival, ou o São Paulo, time que mais venceu o Verdão na era Abel Ferreira. Esses elementos já estiveram no mesmo campo outras vezes e a equação quase sempre termina em choque. O último duelo foi pelo Paulista mesmo e terminou em explosão de crise do lado tricolor. O futuro, como falei, o Brasileirão 45 pontos. Que São Paulo é grande e está passando por o pior momento da sua história. Se tem um capítulo que o São Paulino não gosta nessa história, é o Brasileirão do ano passado. No primeiro turno encarou o Palmeiras e perdeu por 1-0. Gol de Vitor Roque aos 49 do segundo tempo. O impedimento foi marcado no campo, mas o VAR revisou e... Uma revisão factual, senhor. Factual, gol. Deu linha sobre linha. O jogador que faz o gol está em posição legal. O gol deve ser anotado, ok? O São Paulo reclamou do gol. E o físico Abel Ferreira de uma falta do Alan Franco no Gustavo Gomes. Temperatura e pressão altas. Treinador expulso.
O encontro no segundo turno teve ainda mais atrito. O São Paulo reivindicou um pênalti não marcado do Alan do Tapia. Ao cruzamento, o Alan escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. O tricolor questionou também a cor do cartão dado a Andreas Pereira por um pisão no Marcos Antônio. E também esses 2 outros lances envolvendo Gustavo Gomes e o Tapia. Nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Não puedo creer lo que passou. Foram erros absolutamente indefensáveis, né? Foram erros que revelaram do árbitro e de toda a arbitragem uma conduta desonesta, e eu sei a responsabilidade que tenho ao dizer isso, e desonesta no seguinte aspecto: desonesta com os atletas, desonesta com a regra, desonesta com as relações que devem existir num jogo desse tamanho. O resultado das colisões foi o afastamento temporário do árbitro Ramon Abate Abel. Na semifinal do Paulista, também no ano passado, o Palmeiras venceu por 1-0 com gol de pênalti do Rafael Veiga, que colocou o Verdão na final. A penalidade máxima foi marcada por uma suposta falta do Arboleda no Tigrinho. E o lance dividiu opiniões. Nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023, o São Paulo venceu na ida e na volta. Mesmo assim, teve faísca por causa de um gol anulado do Caleri. Foi gol. Era para ter sido dado o gol. Naquele momento nós faríamos 2-1. No ano anterior, pela mesma competição, mas nas oitavas também deu tricolor. O time teve um pênalti marcado a favor, só que o Verdão entendeu que Caleri estava impedido no momento do lançamento. Há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo, claro, depois fomos à CBF e as linhas desapareceram, lembram-se? Na física, nada é estático. E logo mais tem um novo experimento desse choque rei eletrizante. Debate! Ai, como eu gosto desse momento, esse time completo, azeitado, vitaminado, cheio de rivalidade. Que isso, Rona? Oi, bebida Renata, isso aqui é um estádio. Lindo. É lindo, isso lindo. É um estádio, porque tem gente que não tem estádio e vai jogar não sei aonde, aí um clássico aí. E o melhor tapetinho que tem também é esse aqui, ó, cheio de título. Esse aqui é o gramado bom e o tapetinho bom é cheio de título. E caneca, metador, tem tudo aqui. Já começou provocando, né? Eu? Mas tem algum torcedor do Novo Horizontino aqui? Opa! Deve ter presente. Presente. 50 mil times. Mas para aí. O doutor também, boa tarde. Falando em rivalidade. Boa tarde, doutor. Bom almoço. Ai, domingo a gente se encontra, Chico Garcia. Eu e você e eu, Na hein? minha casa. Então chega devagar, pisando fofo. Me trata bem, hein? Na minha casa. Vamos ver. Depois é lá. Aí não sei. Agora, o que pode o volúvel do programa é o Cicinho. Só que o Capelanes não, esse aí... é o cara mais volúvel pro assunto Esse aí, times, coração, camisa. Torce pra todo mundo. A cada minuto ele muda. Eu tenho um pezinho em cada time aqui. Vocês sabem, o coração é dividido aqui. Eu tô com uma dúvida só rápida. O escritório do Ronaldo virou loja de eletrônicos porque eu tô vendo ali fax, eu tô vendo ali um celular e tô vendo ali agora uma impressora. É isso? É uma impressora? É isso? Você mostrou, Ronaldo? Uma impressora? E tem o CT aqui, o objeto que você conhece muito Mostrou a bem também. impressora do O objeto que você conhece muito Chorou, bem. parou. Não sabe brincar, não desce pro play. Eu não tô entendendo nada aqui. Porque o Edu está no meio, nosso capitão, e ao lado dele, Sgarbi e Cicinho. Rivalidade. Por quê? Mas tem um detalhe aqui, Tô ó. separando, Ó o eu tô Edu aqui, ó. separando eles aqui, Ó, ó. tem atrás dele aqui, ó. Eu quero na Ali, fralda segunda-feira cheia. que o Sgarbi não venha chorar, porque eu vou trazer a chupeta pra ele, porque fica chorando na segunda-feira, ele vai ver. Isso não Aqui, ó, a fraldinha do Edu tá preparada, que ele sabe que mata agora. Cicinho, manifeste-se. Que nós já estamos dando o placar do jogo. 2-1. Boa, Cicê. Segunda-feira conversaremos. Pronto. Vai É o ser seguinte. engolido pelo São Paulo. Então vocês preparem a rivalidade, os argumentos. Teremos mano a mano, Oba! comparações Adoro! entre Palmeiras e São Paulo. Mas agora queremos buscar com lupa explicações para o momento péssimo do Flamengo. Por isso,
Vamos ao Ninho do Urubu, lá pro Rio de Janeiro, conversar com o Thiago Carvalho, que está alinhado, um cabelo impecavelmente feito, não é? Thiago, pra você, aquele boa tarde. Que coisa, hein? O seu cabelo tá ótimo, o Flamengo, nada disso. Que coisa, hein? Nem tanto. Boa tarde, Renata. Boa tarde, pessoal. Espero que todos bem. E obrigado pelos elogios em relação ao cabelo, mas realmente a situação aqui no Flamengo não é das melhores. Tenho certeza que todos vocês ficaram até tarde ontem assistindo a partida da final da Recopa Sul-Americana e aquele final, aquele resultado, a forma como tudo aconteceu no Maracanã deixou a sensação, o clima aqui no Flamengo um pouco mais pesado. Já era algo combinado, tá? Hoje é dia de folga aqui no Flamengo, os jogadores não vão treinar no Ninho do Urubu e a única movimentação que a gente viu aqui nos arredores do centro de treinamentos é realmente familiares e jogadores da base chegando para os treinos das outras categorias, das categorias até mais novas. O time profissional não vem ao centro de treinamentos hoje, amanhã o Flamengo se reapresenta, porque só na segunda-feira joga o jogo de volta da semifinal pelo Campeonato Carioca contra o Madureira, venceu a partida por 3-0, então está muito bem encaminhado na final da competição estadual. Agora, em relação ao clima, aos demais acontecimentos aqui no Ninho do Urubu. A gente lembra que desde a renovação do Felipe Luiz já havia um entrave entre o treinador e o Flamengo por conta de valores, precisou fazer ajuste daqui, ajuste dali, até que o acordo de fato fosse firmado. Naquele momento, o BAP, presidente do Flamengo, não estava muito satisfeito até com as negociações, achava que não era justo a forma como vinha sido lidada, né, o acordo por parte do Felipe Luiz. Depois chegaram num comum acordo, o contrato foi renovado, mas a verdade é que nesse início de temporada o Flamengo não vem fazendo ainda um bom trabalho. Depois da derrota na Supercopa do Brasil e agora essa derrota também na Recopa Sul-Americana, novas reuniões devem acontecer nos próximos dias. Não há um clima de demissão ou desse tipo por parte da diretoria com o Felipe Luiz, mas vai ter sim umas conversas em sentido de explicações, tentativa de ajustes para que o Flamengo volte a performar. Dá para entender por parte do torcedor e da diretoria de que o Flamengo não vem jogando um bom futebol. Inclusive ontem o Felipe, pela primeira vez desde que assumiu o time profissional, foi xingado no Maracanã. Agora o Felipe tem um entendimento talvez um pouco diferente do que o torcedor e a diretoria vem vendo, e ontem ele falou sobre isso na coletiva. Então, por favor, vamos ouvir o Felipe Luiz. Sobre o erro, não vi ainda, sei que foi um erro técnico, um erro de detalhe, não foi nada tático, foi um erro que aconteceu numa final. Eu sempre penso que nas finais errar o menos possível, né? Mas aconteceu o erro, bom que a equipe se recompôs, conseguiu manter a ordem, manter a calma e criar o jogo inteiro um volume muito grande dentro da área de adversário para poder tentar reverter essa situação. Um dos principais objetivos era não tomar gol, né? Infelizmente aconteceu, mas a equipe conseguiu a todo momento lutar e tentar reverter essa situação. Não, mas eu sinceramente acho que fizemos um grande jogo na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário, o adversário praticamente não passou o meio campo, e foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali até tomar o 2-2, que a gente foi muito superior. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação. Eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam, e no futebol o resultado a gente não controla. E é um estado de ânimo, um estado de confiança, não estamos no nosso melhor momento nesse quesito, e mesmo assim o time competiu o máximo até onde pôde, e nada, mas também quero parabenizar o Lanús pela conquista merecida dessa Recopa. Foram justos vencedores, e o futebol consiste nisso. Já os comentários sobre esse segundo título perdido pelo Flamengo em 2026. Thiago Carvalho, eu quero agradecer, mas quero que você arredonde aí.
Você tem alguma coisa para arredondar e mais informações do Flamengo? Exatamente, só Desculpa, só para arrematar, ontem, depois do jogo, o Everton Cebolinha deu algumas declarações dizendo que não tem interesse em renovar com o Flamengo. A gente lembra que ele é o artilheiro da equipe na temporada, com 3 gols. Ontem começou no banco de reservas e quando entrou, jogou invertido, improvisado, chegou até a fazer um pouco da parte da lateral quando o Flamengo defendia para marcar. Então ele não tem gostado muito disso e disse que esse vai ser o último ano dele no clube. Então talvez a primeira grande crise do Felipe Luiz à frente do Flamengo, que ele vai ter que gerir aí no restante da temporada. Renato. É isso aí, realmente é o momento mais desfavorável desde que ele assumiu o Flamengo e agora vai ter que contornar tudo isso. Thiago, bom trabalho aí no Rio de Janeiro, a gente se encontra numa próxima, valeu! Bom, vamos então seguir aqui para falar sobre o Flamengo. Perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, começou mal no estadual porque poupou os jogadores, não dá certo, chegou a grande estrela Paquetá, ainda não aconteceu, Capelanes, quem diria que no finalzinho de fevereiro a crise estaria no Flamengo. Quem diria crise no Flamengo, né? E dá para usar esse termo sim, porque a torcida agora tá brava, xingou o Felipe Luiz, que conseguiu uma renovação extensa com o Flamengo. Para quem assistiu o jogo ontem, depois de muita demora, né? Fizeram um drama, né? Uma série para conseguir renovação. Cara, eu fiquei assustado assistindo o jogo ontem. De verdade, assustado. Primeiro, para dar uma criticada rápida à Conmebol. Tem que mudar esse negócio de prorrogação e Recopa. Não dá, começo de temporada, ter prorrogação. Só isso que eu queria dizer. Em relação à parte dentro de campo, o Flamengo, beleza. 2 gols de pênaltis, porque para mim os pênaltis aconteceram. Tem uma dúvida aí no segundo, estava dentro, acima da linha, fora e tal. Mas o Flamengo, ele praticamente só criou chances assim. Qual grande oportunidade que o Flamengo criou, assim, uma jogada trabalhada, tudo bem. Você tinha do outro lado uma equipe chata, organizada, bem postada taticamente, mas o que me preocupa, nós ouvimos aí um trecho da entrevista coletiva do Felipe Luiz, ele falou assim, o time do Flamengo já tem a minha cara. É essa cara esse Flamengo? É essa cara com esse Felipe Luiz desse jeito, o Flamengo não vai durar nada. Porque é um time que não tem a intensidade que tinha nos últimos anos, que mostrou na temporada passada, inclusive. Não é um time que dá pedrada no seu adversário. O Flamengo tem a posse de bola muitas vezes mais no meio campo defensiva do que ofensivamente e você tem matéria-prima de qualidade para isso. Então ontem para mim foi uma decepção o nível de atuação, não só individual dos jogadores que são culpados também, mas coletivamente o Flamengo não está nem perto do que foi na temporada passada. Chico Garcia, quem elevou essa expectativa e esse padrão comentado pelo Capelanes foi o próprio Flamengo. Ele que nos últimos anos aumentou, cresceu o que é o futebol bem jogado. Com um elenco muito recheado, com um treinador que chegou como revelação e foi conquistando todo mundo e conquistando títulos. Uma equipe que antes não apenas tinha talento, mas taticamente era muito bem distribuída. Quem entrava também correspondia e agora? É claro que a gente vai analisar pontualmente o jogo de ontem, né, em que o Lanús acho que foi muito estratégico, competitivo e se aproveitou de falhas do Flamengo, né, umas falhas às vezes, né, de desatenção, né, da defesa, né, o Rossi, o Ayrton Lucas ali naquele primeiro gol. Mas a questão é que é muito difícil ser hegemônico no Brasil, no futebol, né, na verdade. A gente até lembrou no final do ano, eu lembrava do Flamengo de 2023, que decide não renovar com o Dorival, pega o Vitor Pereira lá do Corinthians e, de repente, perde numa tacada, assim, Carioca, Supercopa, Recopa. Mundial, começou perdendo o Mundial. Pro Al Hilal, do Ramon Dias no Mundial. Ou seja, um ano muito atrapalhado. Mas o que esse Flamengo fez depois? Bom, aí chegou no final do ano o Sampaoli, que brigou com o Pedro, que não sei o quê, mas aí depois, em 25, teve um ano muito bom, tetracampeão da América. A sensação que me passa Mas não deu é que... certo com o Tite. Não, começa com o Tite, não dá certo, vem o Felipe e resolve. A sensação que me passa é que os caras estão um pouquinho de barriga cheia. Assim, terminaram o ano muito bem. A gente vem falando dessas temporadas que emendaram praticamente, né? O Flamengo é um dos clubes que chega lá no final, disputa o Mundial de novo, ou o Intercontinental, ganha a Libertadores em cima do Palmeiras, é tetra, o primeiro tetra. E aí começa o ano já com um monte de decisão uma atrás da outra e os caras parece que estão tentando. Peraí, mas Chico, o Flamengo fevereiro ficou 2 semanas treinando. Eu sei, porque o Carioca que conseguiu fazer usou isso. moleques e tal. Mas assim, a sensação é que o titular, né, esse grupo aí, os caras... Pô, a gente acabou de ganhar uma Libertadores, fomos tetra, não sei o quê. Peraí, a temporada é longa e tal. É a sensação que me passa. Por quê? Porque é difícil. O Muricy dizia, o título mais difícil
foi o terceiro, o segundo depois do primeiro. Porque manter os caras motivados para continuar ganhando é o mais difícil. O Palmeiras, ano passado, passou em branco. E é normal num trabalho longevo. Você ganha muita coisa, vai ter um ano que não vai rolar. Então o Felipe Luiz ele vai ter que reorganizar a casa no sentido não só tático, de, rapaziada, o que vocês querem? Olha o investimento. Chegou o Paquetá. Quito. Sei o quê? Eu falei que eles estavam sem fome, eles estavam sem garra. É isso, barriga cheia. Tomara que o Flamengo tenha paciência Eu achei. com o Felipe Luiz. Sgarbi, tem um outro detalhe. Daquele Flamengo que me impressionou absurdamente quando numa final de Libertadores ver o Palmeiras não ter uma oportunidade de gol. Cadê esse time? Vai ter Cadê pelo flamenguista... menos uma sombra desse time? Vai ter flamenguista que vai ficar até incomodado com o que eu vou falar. Nossa, não, mas não é bomba, mas, cara, o flamenguista muitas vezes, ele sofre, as pessoas do Flamengo, com a síndrome do Jorge Jesus. É verdade, desde 19. Que não teve tempo de perder, Chico, porque foi embora rápido. Tá bom, Chico, dá pra segurar. De que toda temporada, não, mas toda temporada, tem que já começar ganhando. E eu sei que a régua é alta por conta de faturamento, por conta de contratação. É o único clube no Brasil que consegue gastar investir no caso, né? Quase 300 milhões num jogador, que uma hora ou outra vai dar certo. E esse time do Flamengo, uma hora ou outra vai dar certo, é um fato. Só que calma, assim, perdeu 2 títulos. Cara, um título, um jogo só. O Carrascal dando um soco na cara do Bidon e arrebentando o segundo tempo do Flamengo. Perdeu 2 títulos, é. O Pulgar dando carrinho na sombra. A Recopa, 2 jogos, aí conseguiu o resultado na prorrogação, numa falha defensiva, o gol. Então, assim, se começar esse clima de crise no Flamengo, porque perdeu 2 títulos, eu acho mesmo. Não tem crise. Na minha opinião, não tem crise. Ó, galera, estamos há menos de 3 meses no ano. O Palmeiras, na minha opinião, não é crise. Não é crise. Aonde eu não fui. O ano passado eu sempre falei que tem que deixar o Abel trabalhar, que é esse papo de imediatismo. É que você tá falando do Flamengo, parece que tá jogando. Eu não tô, mas assim, ó, há Flamengo. 2 meses, vamos falar, há 2 meses, o Flamengo foi no Mundial e quase ganhou do PSG. Isso, 2 meses depois não ganhou de ninguém. Tá bom, 2 meses depois não ganhou de ninguém. O ano Tomou pau do Corinthians, tomou taca do Lanús. Se ficar nesse papo de crise no Flamengo, de nossa, acabou o mundo, vai arrebentar o ano. Pra mim, o Flamengo só fez 2 bons jogos esse ano. Um foi o clássico diante do Vasco, que o Vasco tá muito pior que o Flamengo. E o outro foi contra o Sampaio Correia. De resto, nada. Então, assim, é muito pouco. Eu vejo que o Flamengo não entendeu que a temporada começou mais cedo. E o Palmeiras, ano passado, se tivesse vencido o estadual, iam falar, não foi uma temporada de títulos, mas teve o estadual. Então, assim, tem que começar bem, não adianta, Sgarbi. Não dá pra passar. Claro que a temporada é longa. Mas se quiser começar nesse clima de crise, vai arrebentar mais uma temporada. Mas é que tem crise, a torcida tá vaiando, a torcida tá cobrando. Não tem jeito, é o Flamengo, gente. Everton, então a pergunta é essa. Pra você, o Flamengo está ou não em crise? Boa tarde. Tô atrasado. Tô atrasado. Já, sexta-feira de branco. Parabéns pela indumentária. Coisa linda sempre. A figurinista nunca erra. É crise, sim, senhor. É crise, sim, senhora. Uma crise imensa. O Flamengo é um clube que tem um orçamento de 2 bilhões. Quem vendeu para o Brasil inteiro e para o continente, até para fora, que o Flamengo era time para jogar Premier League, para disputar a Liga dos Campeões, aliás, para ser mais claro, não foi aqui, não. Partiu lá do presidente do Flamengo. É crise, sim. Falar que estão com barriga cheia? Uma vergonha isso aí. Uma vergonha. O elenco não custa 45 milhões. Um Paquetá paga o elenco do Lanús. E vão falar que estão de barriga cheia? Barriga cheia com estrutura, barriga cheia com voo fretado, barriga cheia com salário em dia, barriga cheia com milhões na conta? Vai caçar um terço para rezar. Um bando de fronha em campo contra o Lanús. Isso foi uma vergonha. A torcida do Flamengo tem razão de cobrar. Porque quem vendeu a ideia para o Brasil e para o continente que o Flamengo tinha que jogar a Liga dos Campeões, era nível Premier League, não fomos nós, não. Isso partiu do presidente lá do BAP. Então agora você que pariu, então, se você pariu, você embala a criança. Esse filho é seu. BAP, Felipe Luiz. Vergonhoso o que aconteceu. Não me venha com esse papo tão de barriga cheia. Barriga cheia é o cacete. Se não paga salário, se não dá estrutura, se não dá elenco, é um problema. Se oferece tudo isso, não jogaram porque são arrogantes, porque são fronha,
E outra coisa, não vem com esse papo de calendário, não, porque o Corinthians teve um calendário até mais apertado e continua ganhando. Então isso não cola, não. Vergonha é crise, sim, senhor. Ó, o Sgarbi quer direito de resposta. Vai lá, rapidinho, Sgarbi. Só pra entender, então, que você engoliu o Ulisses, falou durante 12 minutos aí. Mas, Everton, então é curioso, né? Eu quero ver o seu argumento, então, quando o assunto for o Cruzeiro, quando o assunto for o Galo. Porque se é crise no Flamengo, aí Minas... Crise! Mas eu quero ver se vai ter essa revolta, crise, então, se você sim. vai falar, o Tite crise... balançando aqui, é crise, Tá, sim. tem que balançar, se o porque é Tite diferente. perder o campeonato estadual, ele cai. Se ele perder pro Flamengo, ele cai. Tá bom, eu concordo que a régua lá... É crise, é dinheiro em dia, é estrutura, é crise, aí. sim. Tá bom. Não tem dessa, não. Tá bom, Os caras ganham muito dinheiro, eles querem ganhar Fala mais, vai disso. por mês, Tá bom. 3 milhões, 4 milhões, e quer viver na manha e não quer ter cobrança? Ninguém falou... Everton, ninguém falou de... Então, esse é seu engano. Ninguém falou de não ter cobrança. Ninguém falou... Eu só tô falando que esse clima de fim do mundo no Flamengo não existe. Se é pra existir clima de fim do mundo, que exista em Minas do seu Cruzeiro, que contratou jogador por quase 200 milhões e tá jogando nada. É crise, sim. Irmão. Tem que cobrar. Ganhou nada no passado. Tá bom. Olha, você tá igual o Brasil diante da Alemanha em 2014. Foi 7-1. Mas pode ir pra cima. Mas você, Sgarbi, você foi a pessoa que me trouxe a inspiração para o próximo momento do programa. Obrigado. Porque você deu uma declaração aqui no Jogo Aberto, ao vivo, que ficou na minha cabeça. Vamos relembrar. Eu lembro disso. É muito claro, antes de mais nada, Rê, que meu palpite não tem nada a ver com o time que eu torço. Eu vou analisar momento. A gente fala muito de momento. Isso. O melhor time paulista hoje, o time paulista que joga disparado o melhor futebol hoje, os melhores resultados, o time que encanta. É o Novo Horizontino! Não? Cara, o time que, mas assim, dá gosto de ver jogar, se chama São Paulo Futebol Clube, que vai ganhar o Paulista em cima de alguém aqui. Olha que esse menino bateu com a cabeça Vai no ser em carnaval. cima de alguém aqui. Isso foi dito na segunda-feira de carnaval e explica que aqui era está carnaval, né? sendo lembrado. Tô errado? Portanto, pelo bom momento do São Paulo e também do Palmeiras, vamos às comparações. Palmeiras e São Paulo, esse jogo que vai acontecer em Barueri e que vai definir o finalista, o primeiro, o segundo, para a decisão. Carlos Miguel e Rafael, o primeiro confronto, Cicinho. Muito, Rafael. Edu Dracena. Muito, Rafael. Bom goleiro, sim, mas Carlos Miguel. Bom é o Carlos Miguel, ele é ótimo. Tá. João Pedro. O goleiro mais subestimado do Brasil nos últimos anos, porque o que esse cara faz há 3 anos no Brasil é Rafael, monstro. João Paulo Capelanes. As pessoas estão fazendo coro pro Neymar na Copa, né? Carlos Miguel Ancelotti, coloca titular que o ex é nosso. Carlos Miguel. Chico Garcia. Eu acho que o Carlos Miguel, ele oscila muito e o Rafael é regular. Vou com ele. Nossa. Matou. O assunto é goleiro? Ronaldão. Então, o meu advogado herói mandou aqui, falou, fique em silêncio nessa votação. Eu acho que eu vou seguir, cara. Advogado herói. Você pode ser Sinta-se à vontade, aqui você não tem compromisso nenhum. E teve um que se convidou para ser comentarista aí, então... Em 2048 está contratado. Rafael será comentarista então, do Carlos Jogo Miguel, Aberto. pronto. Everton Guimarães, e aí, Carlos Miguel ou Rafael? Rafael, ele gosta. Eu gosto do Rafael. Rafael é cachorreiro, assim como eu. Nessa aí eu vou votar na constância do Rafael. Vocês vão se surpreender comigo aqui. Vocês não imaginam meu voto. Rafael, né? Alisson. Ah, para. Rafael. Nome do meu irmão. Agora, Kelvin e Lucas Ramon. Vamos para a lateral direita. É o seu campinho, Cicinho. Esse cara, ele chegou numa personalidade no São Paulo, então é Lucas Ramon. Edu Dracena. Briga boa aí de beleza, hein, os dois. Rapaz, Kelvin. menino lindo. João Pedro. Cafu, Cicinho e Lucas Ramon, os 3 melhores da história. Tô brincando. Uia! Pode de brincadeira, mas o Lucas Ramon chegou muito bem. Bom. Lindo. Capelani está em dúvida. Eu tô em dúvida. O Lucas Ramon jogou bem no São Paulo, de fato. Mas o Kelvin se recuperou no Palmeiras. E jogou no meu furacão. Kelvin. Chico. A amostragem é pequena, né, dos dois, mas ela é menor do Lucas Ramon, então eu vou ficar com o Kelvin. Ronaldão. Eu já fui no Carlos Miguel, então Lucas Ramon. Eu vou ficando pra lá e pra cá. E aí, Everton, qual é a sua escolha? Kelvin. A minha escolha é Lucas Ramon.
Quem é que fala que eu só... Tudo é Abel Ferreira? Não sei deixa, que alguém deixa chegar o treinador. Deixa chegar o treinador. Ai, agora todo mundo falando espanhol. Arboleda aqui e Gustavo Gomes lá. E aí, Cicinho? Profissional, Cicinho. Gustavo Gomes. Edu. Que isso, irmão? Gustavo Xerifão, Gustavo Gomes. Sgarbi. Briga boa, mas momento do Gustavo Gomes. Capela. Cara, eu adoro o Arboleda, dentro e fora de campo. Claro, eu lembro bem. Toda vez que eu tô na porta, você tem paz de carro, Capelone, seu mundo amole, daí te racha o bico, ele toda vez faz isso. Mas bola, Gustavo Gomes. Chiquito. Virei mais fã ainda do Arboleda. Mas é momento, ontem, hoje, um dos maiores da história, tá na seleção de todos os tempos do Palmeiras, Gustavo Gomes. Ronaldão, sem medo. Libera, Ronaldo, vai. Eu vou votar no Arboleda porque ele estava perdido. Ele ficou 2 semanas desaparecido aí. Parece que o Rambo achou ele e trouxe ele de volta pro Morumbi. Então, pela ajuda do Rambo, eu voto no Arboleda. Everton. Renato, o Gustavo Gomes é uma referência de zagueiro pra mim. Sempre ele. E só vou dizer uma coisa, o Arboleda já colocou a camisa do Palmeiras também uma vez aí na vida, né? No férias. Mas Gustavo Gomes, né? Aqui não tem o que fazer. Murilo e Sabino. Fácil, hein? No momento do Sabino, precisa falar alguma coisa? Quando vocês me chamaram de doido? Eu falei que ele jogava muito Sabino. Agora quero ver se vai ser profissional. Não adianta, né? Não, pelo amor de Deus. O Renato vai me chamar. O Renato vai me chamar pra falar. Quero ver se vai ser profissional agora. Eu vou explicar, Cicinho. Ali Edu Dracena, é a sua área, é a zaga. A gente ouve. Com licença, Cicinho. O Sabino é o melhor zagueiro do São Paulo hoje. Realmente tá jogando muito. Só que o Murilo retomou o futebol dele. E é um cara que já... Mas fez 2 jogos depois que nós falamos dele. Não, que isso, Cicinho. Murilo. Ele tá cornetando, ele faz 2 jogos que a nós boca de urna. Que isso, Cicinho. E aí, então, Edu? Murilo. Não deu. Sgarbi. O Murilo é muito bom zagueiro, mas o que tá jogando o Sabino, você tá louco. Jogando muito, Sabino. É momento aqui. Tá jogando muito, Sabino. Às vezes o momento não pode ser levado em consideração, tem outras coisas, mas enfim, é momento. E aí, Capela? Se for levar um momento, a letra fria da parada é o Sabino, mas a bola do Murilo, muito maior, joga mais que o Sabino. Se é momento, meu voto é Sabino. Se é futebol, é momento. O critério é momento, é o Sabino. Não, o critério é o amanhã, depois já... Chico Garcia. Eu chamei de doido o Cicinho, chamei de doido o Sgarbi, porque não é possível que o Sabino e ele tá realmente... A gente avisou. Ele realmente tá jogando bem e melhor que o Murilo hoje. É o Sabino. Ronaldo Giovanelli, você que precisava tanto dos zagueiros. Mas agora tem uns bons lá, tem umas torres lá. Deixa eu falar, gente, que vocês estão sabendo que eu manjo de zagueiro também, que eu dava dura do zagueiro, né? Vocês estão sabendo, né? Então, mas eu vou do Murilo, sabe por quê? Tenho medo do Yuri se me ver. Vou votar no Murilo. Qual o critério? Olha lá. Meu critério é esse. Uma viagem só, hein? Everton, falando em viagem, vamos pra BH. Pode anular todos do Ronaldo. Renato, o Murilo tá engasopando de vez em quando. Eu vou no Sabino. E o meu voto... Vamos ver. Murilo. Opa! Pode anular. No momento, tá vendo? Porque eu acho que a dupla dela. Gustavo Gomes e Murilo, quando ela tá azeitada, entrosada, ela é incrível. É igual o Kaká e Félix Torres, quando eu tô entrosado. Agora é o seguinte, mas agora temos outra parada. Piquerez e Enzo Dias. Fácil também. Uruguai e Argentina. Para. Momento? Não. Cicinho. Momento do Enzo Dias. Que isso, você bateu Espetacular, com a Enzo Dias. Edu Dracena. Piquerez, não tem como. Piquerez. João Pedro. Estamos falando de momento. Momento. Aqui. Enzo Dias. Que momento. Capelanes. Nem o Everton fala, o cão da raça piquenês. Chico, é momento. Piquerez não chegou ainda esse ano, não, hein? E o Enzo? Chegou ainda. E aí eu preciso comparar com o Enzo. O Enzo tá jogando melhor, é Enzo Dias. Meu Deus. Ronaldo. O piquinês só late ardido, né? Então eu vou... Esse menino Enzo, que tá cheio de Enzo nascendo por aí hoje em dia. Você vê os argumentos dele. Everton Guimarães. O Cicinho, nós que é homem de Deus, Cicinho, nós que é homem de Deus, nós não pode mentir não, Cicinho. O Cicinho foi falar, se meteu o Enzo Dias sem vontade, sabe? Meteu aquela assim, Enzo Dias, mas sem convicção, calma, Cis. Calma, Cis, calma, Cis.
Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu votei no Rafael, que é cachorreiro assim como eu, e toda figura que ama um cão tem que votar, obviamente, no cão da raça Piquerez. Então, sempre ele, na beleza e na bola. Piquerez. Eu não sei se em alguma votação aqui do programa, quando era Piquerez e alguém, eu votei no outro. Só que dessa vez... Que isso? O Enzo Dias voltou daquela cirurgia de hérnia e voltou muito bem. Enzo Dias. Você botou isso, Renata Você botou no Bidu quando teve Piquerez no confronto. Você botou no Bidu? Botou no Bidu. Nós cantamos aqui, Bidu. Isso mostra que o Piquerez eu não lembro, mas posso ter feito isso. Eu vou até verificar depois, mas eu realmente não lembro. Olha lá. Você cantou junto. Seleção, né? Tá bem, mas não sei se pra seleção, né? A seleção é muito. Bom, nos últimos encontros, muita polêmica, muita reclamação com a arbitragem, Chico Garcia, polêmicas infinitas. Será que vamos seguir por esse caminho no domingo ou teremos um clássico mais jogado, mais disputado e sem olhar para a arbitragem? Muita choradeira, hein? Esperamos que não, né? Porque nos últimos tempos tem acontecido muito. O Abel Ferreira, de um lado, e do outro lado o Crespo, eles têm comportamentos completamente distintos, né? Se fosse o Zubeldia, a arbitragem ia sofrer. E aí tem que cuidar, porque o Abel já veio do brasileiro aí com uma expulsão, com também treta, já começou o ano dessa maneira. Mas, Renata, espero que não seja que não tenha o protagonismo. A gente está falando de um jogo único, eu não sei. Ainda não saiu. Ah, federação, obrigado. Juiz? Não. Então, mas é que o jogo é domingo, né? Então deve sair hoje. Mas já saiu Novo Horizontino e Corinthians. Quem João Vitor Gobi. Quem? João Vitor Gobi. Que é isso? O quê? É aquele que os jogadores reclamaram que ele xingou. São Paulo e Santos no Morumbi. Ele vai xingar todo mundo. São Paulo e Santos. Não, ele pediu desculpa. É que você também que nunca xingou ninguém, né? O Ronaldo, claro. O Ronaldo jamais. Nunca xingou o juiz, o Ronaldo. Agora, Sgarbi, tem um detalhe. Para você, o Abel Ferreira vai finalmente colocar John Arias como titular diante do São Paulo? Falando sem brincadeira, tem que colocar, né, Rê? Jogador extra classe desse nível tem que estar em jogo grande, assim, semifinal de Paulista. Ele seria meu titular. O Cicinho discorda. Não, mas vamos falar, se não for... Se não for numa semifinal de Paulista, jogo importante, que a gente sabe que o Palmeiras vai dar importância também, o cara vai ser titular quando? Tem que já entrar, é jogo pra jogar, já mostrou que tá bem fisicamente também. E no lugar de quem? Na minha opinião, Caio Maurício aí nesse time. Maurício tá bem, Maurício, taticamente. Por que vocês olham pra mim? O Maurício não tava bem, mas ele voltou a jogar. Não, mas o Alan é o cara do time do Palmeiras hoje, na minha opinião. Não dá pra tirar o Alan. Não dá mesmo. É pensar com a cabeça do Abel, né? Tipo assim, olha, o Arias tá chegando agora, é clássico. Vou segurar ele pro segundo tempo, por quê? O São Paulo vai estar ganhando. Aí entra o Arias pra mudar. Só que aí não consegue, entendeu? Então tem menos tempo pra ter cobrança. Olha, eu falei pra eles aqui em off, não falei ao vivo, que no primeiro jogo contra o Capivariano, ele entrou aos 32 minutos do segundo tempo. Aí na última partida contra o Fluminense, esse time, aquela coisa toda, ele já entrou aos 12 do segundo tempo. Vai entrar com certeza no intervalo. É isso, não é esse raciocínio, Chico? Mas é a leitura que é a leitura, porque eu não acho que ele vai começar como titular pelo Abel. Eu começaria. Não interessa quem. Tira um aí e põe o Arias. É que você tem uma estrutura de time que tá montada, né? E tá dando certo. E aí, ok, você tem um cara muito diferenciado. Mas, de novo, gente, 16 titulares, 5 trocas no segundo tempo. Você precisa ter um cara desse, inclusive para mudar o jogo. Capela. Mas eu queria falar que bom, Rê, porque eu gosto sempre de ficar por último. Eu gosto de ler a leitura das pessoas. E eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. Qual é o apelido desse clássico? Choque Rei. Choque Rei. São Paulinos vão passar por um grande choque de realidade. Tá gravando isso aí, né? Vocês estão gravando. Porque uma coisa é você chutar cachorro morto. Uma coisa, o Rafinha chegou, o ambiente mudou, agora o Maciz, agora virou gênio, todo mundo começa a jogar futebol. Agora vocês vão pegar um time do tamanho. E aí eu vou querer ver se vocês têm garrafa vazia pra vender, que vocês não têm. Vai se acomodando no sofá, em qualquer lugar, não interessa, porque a arte das comparações será a próxima atração, a sequência delas aqui no programa. Antes, depois de quartas de final, cheias de surpresa, virada, drama até o último minuto,
Cobranças de pênaltis, vou te falar, nesse Paulistão nada é óbvio. Aí vem a semifinal, só jogo tenso e emoção pra ninguém botar defeito. De um lado, Palmeiras e São Paulo, choque rei, valendo vaga na final. Do outro, Novo Horizontino e Corinthians, jogo duro, clima de decisão, ninguém quer ficar pelo caminho. E depois de tudo que a gente viu até aqui, não tem jeito melhor de palpitar do que com a aposta sem risco da Novibet. Funciona assim, você ativa a oferta, faz uma aposta simples de R$50 ou mais em um dos jogos da semifinal. E se o seu palpite não bater, você recebe R$25 em aposta grátis de volta. É isso mesmo, uma segunda chance para apostar no mata-mata que promete fortes emoções. Dá para ir no resultado, dá para arriscar nos gols, dá para montar o seu palpite do seu jeito, com muito mais tranquilidade. Então, já se prepara, porque semifinal é diferente. E com a Novibet, fica ainda melhor. Aponte o celular para o QR Code ou acesse novibet.bet.br e aproveita a aposta sem risco da Novibet no Paulistão. Decisão chegando e vai de Novibet. E aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. E aqui tá liberado, hein? Todo mundo pode acompanhar a nossa comparação. Seguinte, olha só. O momento. Marlon Freitas e Bobadilla. Cicinho. Olha o Marlon aí, olha o Marlon. O Bobadilla tá jogando muito, mas eu vou ser extremamente profissional. Marlon Freitas, porque em breve está Olha o Cici. Isso. Edu Dracena. Marlon Freitas, Renato. João Pedro Sgarbi. Bobadilla tá jogando muito, mas eu vou ser extremamente profissional porque o Marlon Freitas é muito bom jogador. Marlon Freitas. Alinhados. João Paulo Capelani. Eu acho o Marlon Freitas muito bom, mas acho que ele é muito superestimado. É muito bom jogador, ponto. Marlon Freitas. Mas ninguém fala que é craque. Chiquito. Caramba, eu tô surpreso com os colegas aqui, porque... Os tricas? Todo mundo sabe que o Marlon é um bom jogador, mas, cara, o Bobadilla, ele tá participando de uma trinca de meio campo hoje que tá funcionando muito bem. Tá funcionando. Trinca, meio campo. com o Danielzinho e o Marcos Antônio. E o Bobadilla tem uma coisa que o Marlon Freitas não tem. O quê? O gol. Eu vou com ele, Bobadilla. Eu também vou nessa linha aí, porque o Bobadilla tem uma coisa que o Marlon Freitas... por esse lado aí. Que o Marlon Freitas não tem. Quer mudar o voto? Quer mudar? Quer mudar o voto? Pode. Não, meu. Quer mudar? Então eu vou também no Bobadilla, que ele tem uma coisa que o Marlon Freitas não tem. O Marlon Freitas não tem. 2L. Olha lá. Vou na Bobadilla. Tem 2L. Tem que anular todos os votos do Ronaldo. Reparei, bebê. Everton, é sua vez. Marlon Freitas. O meu voto vai para Marlon Freitas também. Foi sozinho. Agora, Ixi, agora. Andréas Pereira. Sapateou na cara do tribunal esse menino. Dizem que nas horas de folga está praticando sapateado. Lá no Versus tribunal. Danielzinho. Gente, que baita comparação, hein? É fácil. Não tem discussão. Mas o de cima aí é cachorro banguelo. Não tá quê, bebê? mordendo ninguém, não. O de baixo tá mordendo. Cachorro banguelo não morde. Então, tá muito fofo na marcação. Agora o de baixo ali, diferencial. Danielzinho. Edu. Renata, parabéns pelo São Paulo, pela contratação. O Danielzinho aí, ele tá jogando demais. Mas o Andreas Pereira jogou na Europa. Não combina com o cara você. que então, Andreas Pereira. Não combina com você. Sgarbi. Eu não sou pai, não tenho filho. No futuro quero ser pai, claro. Então meu filho vai se chamar Danielzinho, porque esse cara já conquistou meu coração. Danielzinho, monstro, gigante. Capela. Chegou bem o Danielzinho, né? Mas tem que comer muito arroz e feijão pra chegar no Andreas Pereira. Mas muito arroz e feijão. Andreas Pereira ontem, hoje, amanhã, 200 anos pra frente. Chico Garcia, curiosa pra saber seu voto. Eu vou usar o critério da expectativa. Eu tinha muita em relação ao Andreas. E ele não tá me entregando aquilo que eu esperava. Eu tinha pouca em relação ao Danielzinho. O Danielzinho menos, na verdade. Quem? Não tão grande nem tão Damianzinho? pouca. E o Danielzinho está me surpreendendo. Por isso, o momento é do Danielzinho. E aí, vai ter surpresa, Rona? Não, aqui não tem surpresa. Eu acho que você vai votar no Andreas Pereira. Eu vou votar nele porque ele sambou na cara do tribunal, sambou todo mundo aí. Eu voto no Andreas Pereira, o homem que mais sambou na cara do tribunal em protesto. Olha, foi profissional ao extremo.
Everton. Parabéns. Oi, meu amor. Minha esposa tá ligando aqui. Como é que é? Quer ter um casal de filhos? Uma vai chamar Andréas e o menino vai chamar Pereira? Obrigado, beijo, te amo. Andréas Pereira. A minha escolha é Andréas Pereira também, apesar que o Danielzinho, gente, sozinho de excelente, excelente. Agora Alan e Marcos sacanagem, Antônio. mas aí é Cicinho. Meios campistas da seleção brasileira, Bidon e Marcos Antônio. Gente. Edu. Essa briga é boa, hein? Marco Antônio é um cara que, meu, carrega... Não vota nele. Decide, mas o Alan, meu irmão, é o cara que vai pra cima, que decide. Mas o cara do faz gol. Palmeiras... Não, tem dois Mas é que o cara do Palmeiras, eu preciso votar no cara do Palmeiras. O cara do São Paulo é muito bom, mas eu preciso votar no cara do Palmeiras. Vota sim, então, Edu. O Alan vai jogar na Europa, no meio do ano, irmão. E aí, você vai de Juvena ou vai de Marcos Antônio? Ah, o Alan e o Juvena joga muita bola. Sou fã do Alan, mas vou ter 3 filhos. Um vai ser o Danielzinho, o outro Marcos e o outro Antônio. Meu irmão, aumentando a fábrica, ó, essa dupla do meio campo de São Paulo. Vai ter 3 filhos e essa é a dupla. Craque, Irmão, não, posso usar? Tá caro, viu? O quê? Tá caro ter filho. Então não vou bater, não. 3 Não, mas filhos, é Marcos Antônio. Meu Jesus, seleção, Ancelotti. Abre o olho, irmão. Seleção esse cara. Né? Pelo amor de Deus. Capelani está muito quieto. O Cabrales também vai ter um só, por enquanto. Ah, cara, difícil, né? Características diferentes. Já começou Marcos a gastar Antônio, com a criança já? bastante, não tem ideia. É difícil. Eu vou votar no Alan. Só isso, não vou nem justificar. Ô, louco. Alan. Momento. Pode passar. Alan. Chiquitito. Esse é muito difícil, porque são posições diferentes e tal, mas características, na verdade. O Marcos Antônio já tinha que estar na seleção. O Alan vai chegar, o Marcos Antônio já tinha que estar. O Alan não tem um gol também? Seleção. Ronaldão. O Alan tem 2 L's, né? Mas como eu já votei num participante que tem 2 L, o Marco Antônio que parece com o Vampeta quando era novo. Então eu vou botar ele também dentro do Marco Antônio. Que argumento, hein? Perfeito. Parece o Vampeta lá quando era novo. Muchacho, venha. Parece o Vampeta. Então, Renata, sinceramente, até o Marcos Antônio vota no Alan, né? O Alan é um fenômeno. Ele, Alan. Pois é, eu acho que os dois são muito diferentes em posicionamento e tudo, mas já que veio essa comparação, Alan. Então vamos você, Renata. Vamos dar meu voto. Sabe tudo. Mas se o Marcos Antônio tiver, sei lá, triste, morando em São Paulo, a capital, pode morar em Porto Alegre, lá no Beira-Rio. Ai, falando em morar em Beira-Rio e não sei o quê, olha quem apareceu. Maurício versus Lucas Moura. Pega essa aí, hein? Quero ver o Edu agora. É sério que tem que fazer essa comparação? Tem. Ô, louco. Tem, Lucas Moura. Cara, nem titular absoluto é do E o Palmeiras. Lucas até voltou agora. Não joga no gramado artificial. Ele voltou agora, o pouco que ele fez agora é muito mais do que o Maurício. Edu. Sem receio. Sem receio. Lucas Moura. Aleluia! Caramba! Que é isso? Finalmente! Eu sou profissional, Cecílio. Você é tudo profissional, rapaz. É que o Maurício não tá me entregando. O Sgarbi ficou assustado, coitado. Capelani babou mais que o Bulldog. Sem querer. Não, mas... Posso poupar minha voz? Porque pra falar de Lucas Moura, é Lucas Moura, tem nem pra falar. Quarto filho. Capelanes, por que você babou? Eu babei porque eu tomei um susto. O cara babou aqui. em mim, velho. O cara vai ficar do jeito. Desculpa. Cara, o Lucas Moura ele tem mais posts na rede social motivacional do que gols marcados com a camisa do São Paulo. Meu Deus do céu, Maurício também tá uma nhaca no Palmeiras. Cara, sei lá, qualquer um. Maurício, vai. Nossa senhora. Não por você, Renata, Meu Maurício. Jesus. Duas nhacas. Influenciou esse Talvez voto. nós não estejamos juntos nessa. Chico! Eu acho que o Maurício tá jogando bem. Tá super. Eu também acho. Muito Nesse bem. momento ele tá bem. Nem a seleção Só paraguaia que a quis ele. influência que o Lucas traz pro time do São Paulo, ela é impressionante, cara. Ele joga muita bola. pelo amor Lucas de Deus. Moura. Não tem jeito. É Lucas Moura. Ronaldão. Eu vou ser profissional. Eu quero só ver um argumento, é só isso que eu quero ver e ouvir. Não, o Corujinha pegou de mão no Corinthians, então eu não voto nele. E o Maurício, por ter jogado lá no nosso Inter... Maurício, no Corujinha, não voto você no Corujinha. Fez gol de vôlei no Corinthians e não E valeu. o Memphis? Fez gol de quê? O Maurício. Mal? Maurício porque ele é amigo do Memphis Depay. Vai, Corinthians! Vamos para Everton Guimarães. Então, Renata, eu gosto do futebol do Maurício, né? O Maurício aprendeu, na verdade, a jogar futebol, foi no Cruzeiro, né?
Então, eu gosto, New Generation, eu gosto do Maurício, mas pô, como é que você não vota no Lucas Moura? O Lucas Moura é um cara que desequilibra jogo e tal, então não tem jeito não. Nessa aí eu vou no Lucas Moura porque é um cara que muda jogo se estiver bem fisicamente, você pode botar para rodar, pode confiar que o cara entre em campo e dá o recado. Não que o Maurício não seja um jogador importante para o Palmeiras, mas o Lucas Moura é acima da média, é nele que eu voto. Obrigada pela palestra. É o seguinte, Mal não apenas feriu meu coração, feriu meu corpo inteiro. Que isso, ele é corintiano! Tenho saudades, tenho história coração, mas o meu profissionalismo... O que é? Vai para Lucas Moura. É outro corintiano também. Lucas Moura é alto nível, é diferenciado. O Maurício poderá ser ainda. Eu falei que é igual a previsão do tempo, cada semana muda, né? Uma semana não vai pra Copa, não pode, não tem jeito, olha isso. Na outra, vai pra Copa, pega 10, é Neymar e mais os outros. E agora, Chiquito? E agora que ele está fazendo aquilo que ele precisa fazer. Ele precisa fazer isso até a última convocação, né, a dos amistosos e depois a última pré-copa. Ele precisa fazer isso, precisa jogar, precisa ser influente no jogo. Jogou 90 minutos. O Ancelotti foi lá? Acho que não tava na Vila, não. Mas assistiu, com certeza. O Ancelotti foi ver o Coringão. Não, ele foi ver Grêmio e Atlético Mineiro. Meu Deus. Não, ele foi ver o Corinthians. Eita, nossa, você tá tão Não, louco. ele foi ver Grêmio e Fluminense, mas ele foi ver... Olha que louco. Vem comigo, Grêmio Fluminense. Vem comigo, meu. Grêmio e Fluminense lá na primeira rodada. Nossa, faz tempo pra caramba. Por isso que eu confundi, é porque, né, enfim, o Grêmio tava na minha cabeça aqui. Claro. Mas eu acho que o Neymar, cara, ele só precisa mudar uma coisinha. Eu vi ele muito partindo da metade do campo ali, prendendo a bola no segundo tempo, especialmente, né? Ou no primeiro gol, como ele arranca e tal. Se o Neymar jogar mais perto do gol, dando tapa de qualidade, ele vai fazer muitos gols e vai ser decisivo pro Santos até lá, Chico. E ele vai pra Copa. Os bajuladores, eles estão salivando hoje, né? Quem? Os bajuladores do Neymar. Calma, deixa eu terminar. Calma, deixa eu terminar aqui. Negócio não foi golaço, você não tem que nem ser 8, nem ser 80 em cima do Neymar. Tem a ala que odeia o Neymar e tem a ala que gosta muito por interesse. Muito por interesse. Qual jogador faz o que ele fez? Muitos fazem. Muitos fazem o que ele faz. É muita coisa. Muitos fazem o que ele faz também. O Neymar, ele tem que melhorar muita coisa. Ele parece uma criança em campo. Meu Jesus. Uma criança com 34 anos, arranja confusão, briga, finge, ludibria a arbitragem. O cara não consegue aprender. E outra coisa, pra quem eu trabalhei no jogo ontem. O Neymar não jogou aquele futebol que tá todo mundo pintando. Calma aí. Fez 2 gols e ponto. O jogo, vai, bajulador. Vai, bajulador. Vai. Bajula, vai. É difícil fazer 2 gols. Massageia. O jogo do Neymar vai muito além dos 2 gols. Você para ver 2 lances aqui clássicos. O Neymar, tá mal fisicamente. Nos 90 minutos, no finalzinho do jogo, 2 arrancadas dele que ele vai, rouba a bola na linha de fundo. Teve câimbra, ele falou. Rouba a bola, tá bom, mas rouba a bola ali na linha de fundo, não entra na área. Na minha opinião, sofreu um pênalti no finalzinho também na marcada. Não foi. Não foi. Eu tô dando a minha opinião agora. Olha lá, olha aí. O Thiago Mendes... Tá bom, Capela. Isso aí é cabeçada por delay. Antiga, vem desde a França. Desde uma lesão do Neymar. Cabeçada com delay na cabeçada é a primeira vez que eu vejo. Você pegar, dar um tapa e aí você depois... Isso aí não foi legal mesmo, eu concordo com o Capela, não precisava disso. Charles, Marcelão, eu faço um pedido aqui pra vocês agora ao vivo. No próximo jogo que esse cidadão, esse nosso boto cor-de-rosa aqui, for jogar, coloca uma câmera no peito dele. Eu não sou atleta profissional. Eu não sou atleta profissional de alto rendimento. Eu não sou, você comparar um gordo que nem o Neymar. Quem na seleção joga mais que o Neymar? Ninguém. Jogar, em que se tecnicamente, não há. Mentira. Se você for analisar o pacote do Rafinha, hoje é maior que o do Neymar. O pacote do Vinícius Júnior é maior que o do Neymar. Na seleção brasileira, não. Mas se você minimamente... Eu falei na seleção. Eu levaria o Neymar, sabe pra quê, Renata? Mas o Rafinha vai bem na seleção. Renata, eu levaria o Neymar pra Copa do Mundo pra ser um reserva. Meu Jesus. Claro que sim. Gente, hoje é uma loucura. Eu também não sei se ele seria titular. Hoje é uma insanidade. Hoje quem defende Gente, ninguém pode ser convocado para ser titular ou reserva. Tem que ser convocado para servir a seleção no que for preciso. Renata, o Estevão ou o Neymar? Hoje, quem joga mais? Não, quem joga mais? Eles não podem jogar juntos. Podem. Não podem jogar juntos. O Rafinha Vocês assistiram a seleção nos últimos 2 anos sem o Neymar, né? Pelo visto. Não assistiram o seu Neymar e antes com o Neymar. Vocês estão falando do maior artilheiro da história da seleção, velho. Falar de Neymar, titular da seleção brasileira, ou é bajulador ou tá interessado em alguma coisa. As duas coisas não dá. Flaco Lopes e Luciano. Cicinho.
Flaco Lopes. Edu. Flaco Lopes. Sgarbi. Vai decidir, Luciano. Capela. Luciano. Chico. Flaco Lopes. Rona. Foi bem no Corinthians. Luciano. Everton. Flaco Lopes decide o jogo. Na minha opinião, Flaco Lopes. Agora, Vitor Roque e Caleri. Aqui sai o protagonista do jogo, não é possível. Cicinho. Toca no Caleri que é gol. Edu. Vitor Roque. Sgarbi. Aqui já era. Caleri. Capela. Choque é com ele, Vitor Roque. Chico. El Tanque, Vitor Roque. Rona. Mergulha Vitor Roque que é gol. Não, mas é Caleri. Toca no Caleri também, que é gol. Olha, Caleri. confundiu agora, deu uma de Ronaldinho Gaúcho, né? Everton. Vitor Rock'n'Roll. Caleri é ótimo, mas Vitor Roque no momento. Isso, E finalizamos com Abel Ferreira vamos pular essa aí, pô. e Hernan Crespo. Boa. Everton, você vai iniciar. Ô, Renata, Abel Ferreira, eu amo o Crespo, meu irmão, mas Abel Ferreira, e já aproveito para palpitar 2-1 Palmeiras. Olha, Cicinho. Presta atenção. O São Paulo tem o mesmo número de pontos que o Palmeiras no Brasileiro. Sem a grana que tem o Palmeiras e sem gastar. O Crespo tá fazendo muito mais do que o Abel. Crespo. São Paulo não tem porque gastou errado. Não tem problema. Aí Edu. Abel Ferreira, claro. Sgarbi. Crespo, momento. Capela. Tava pedindo a cabeça até outro dia. Abel Ferreira. O trabalho do Crespo chegou no auge e faço das palavras de Cicinho as minhas. Hernan Crespo. Ronaldão. É Crespo, que eu não aguento mais falar do Abel no programa. Crespo. Vocês estão de brincadeira. E você, quem será? Olha lá. Olá, muchacho. Que surpresa, né? Que surpresa. É o seguinte, votação final. Seis duelos pro Palmeiras. Tá. 4 para o São Paulo e 2 empates. Tá bom. Chegamos. Você avacalhou ainda? Vamos a palpites. Começamos com Novo Horizontino e Corinthians. Cicinho. 4-1 Novo Horizontino. Que isso, Cicinho, me aguarde. Me aguarde. 2-1 Novo Horizontino. Camisa vai pesar. 2-1 Novo Horizontino. Novo Horizontino, 1, Corinthians 1 nos pênaltis, passo Novo Horizontino. Com o Hugo, velho. Esquece. 0-0 nos pênaltis, o Corinthians passa. É lógico. Será 2-1 Não, vai de Novo Horizontino, que você dá uma desgramada. Vai. para o Novo Horizontino. Continua aí. 3-0 pro Corinthians, pronto. 3-0, vamos lá. Bora. Agora, rápido e rasteiro. Bora. Choque rei. Cicinho. 2-1 São Paulo. Edu. 3-1 Palmeiras. 1-1 pênalti São Paulo. Ai, Capela. Choque rei, choque de realidade pros Tricas. 2-0 Palmeiras. Tchau, São Paulo. 1-0 São Paulo. 1-0 Palmeiras. 3-0 Grêmio em cima no Grenal. 3-0 Grêmio. E o choque rei. Vai ser 0-0 e quem vai sair de vice do Corinthians vai ser o São Paulo. Só isso. E o Grenal, Renato? E o Grenal. Grêmio!